Livro O Poder do Subconsciente, capítulo 6, parte 3. A técnica de visualização. A maneira mais fácil e óbvia de formular uma ideia consiste em visualizá-la, vê-la nos olhos da mente com tanta clareza como se estivesse viva. Só podemos ver a olho nu o que já existe no mundo externo. De maneira semelhante, aquilo que podemos visualizar com os olhos da mente já existe nos reinos invisíveis dela. A imagem que formulamos na mente é a essência da coisa que temos esperança de conseguir e a prova da existência de coisas invisíveis. O que formamos na imaginação é tão real quanto qualquer parte do nosso corpo. Ideia e pensamento são reais e um dia aparecerão no mundo objetivo, se formos fiéis à imagem mental. O processo de pensar forma impressões na mente. As impressões, por sua vez, manifestam-se como fatos e experiências na vida real. Arquitetos visualizam o tipo de prédio que querem, veem-no como querem quando pronto. As imagens que formam e os processos mentais transformam-se no molde plástico, do qual emergirá o edifício. A obra pode ser bela ou feia, um arranha-céu ou um barraco, mas tudo começa com uma visualização. O arquiteto projeta as imagens mentais quando as põe no papel. Finalmente, o empreiteiro e os operários reúnem os materiais necessários e o prédio começa a ser construído, representando fielmente o quadro mental pintado pelo arquiteto. Costumo usar sempre a técnica da visualização antes de falar para uma plateia. Silencio as engrenagens da mente para poder apresentar ao subconsciente as imagens mentais. Em seguida, imagino o auditório, vejo as poltronas ocupadas por homens e mulheres, todos iluminados e inspirados pela presença curadora infinita existente em cada um deles. Vejo-os radiantes, felizes e livres. Tendo de início formulado a ideia na imaginação, mantenho-a tranquilamente na mente, como um quadro mental, enquanto imagino ouvir pessoas dizendo: eu estou curado, sinto-me maravilhosamente bem, fui transformado. Convenço-me de que a mente e o corpo de todas as pessoas presentes estão saturados de amor, completude, beleza e perfeição. Esse estado desenvolve-se até um ponto em que eu posso ouvir as vozes da multidão proclamando saúde e felicidade. Em seguida, libero a imagem e subo para o tablado. Em quase todas as ocasiões em que faço palestras, tendo usado a técnica, pessoas me procuram em seguida para dizer que suas preces foram atendidas. Aqui ele deu a demonstração de uma das técnicas dele, né? Ele visualiza antes de entrar no palco, antes da palestra, ele visualiza com riqueza de detalhes, ele falando na palestra e as pessoas se sentindo, né, já recebendo ali o milagre, sendo curada. Então, ele visualiza as pessoas dizendo que estão curadas, que estão se sentindo bem, e ele também visualiza que todas aquelas pessoas, os corpos delas estão sendo envolvidos por amor, por cura, certo? Aqui ele fez uma demonstração de como ele usa essa técnica. Agora, outra técnica. O método do cinema mental. Como diz o velho ditado, uma ilustração vale por 1000 palavras. É preciso salientar que o subconsciente materializará qualquer imagem mantida na mente sustentada pela fé. Age como se fores e serás. Há vários anos participei de um programa de palestras que me levou a vários estados. Eu queria contar com uma base permanente na área, onde poderia prestar auxílio aos que precisassem de ajuda. As viagens levaram-me aos lugares mais variados e distantes, mas não esqueci a ideia de base permanente. Certa noite, em Washington, entrei num contato de relaxamento em um sofá. Entrei num estado de relaxamento em um sofá no quarto de hotel.
Concentrei a atenção de maneira tranquila, receptiva. Imaginei que falava a uma grande plateia e dizia: estou satisfeito em estar aqui. Rezei por esta oportunidade ideal. Com os olhos da mente, vi essa plateia imaginária e senti a realidade de tudo aquilo. Representei o papel de ator e tornei interessante este filme mental. Tive certeza de que essa imagem estava sendo gravada na mente subconsciente, que a sua própria maneira a tornaria real. Na manhã seguinte, ao acordar, senti uma grande sensação de paz e satisfação. Dias depois, recebi um telefonema de uma organização daquela região, convidando-me para assumir o cargo de diretor. Aceitei e durante vários anos realizei ali um trabalho extremamente frutífero. O método que acabo de descrever é frequentemente chamado de método do cinema mental. Recebo inúmeras cartas de leitores ou de pessoas que compareceram às minhas palestras, falando dos resultados maravilhosos que obtiveram com essa técnica. Uma área em que esse método parece extremamente útil é na venda de imóveis. Se você tem uma casa ou propriedade para vender, sugiro que inicialmente convença-se de que o preço que pede é justo, tanto para você como para o eventual comprador. Feito isso, tranquilize a mente, relaxe o corpo, solte-se e entre em um estado sonolento de modorra, que reduza ao mínimo todo o trabalho mental. Imagine-se em seguida recebendo o cheque da comissão. Rejubile-se com a venda feita. Dê graças e vá dormir, sentindo que é verdadeiro e natural o filme que criou na mente. Você tem que agir como se aquilo que planejou já seja uma realidade objetiva. Quando age desse modo, a mente subconsciente assimila isso como uma gravação. Em seguida, a inteligência infinita atrairá para você o comprador que realmente deseja aquela propriedade, que lhe dará uma grande satisfação na qual prosperará. Pelas correntes mais profundas da mente, comprador e vendedor são reunidos. Interessante. Uma imagem mental conservada na mente, reforçada pela fé, torna-se a realidade. Vou ler de novo. Uma imagem mental conservada na mente, reforçada pela fé, tornar-se a realidade. Olha aí. A inteligência infinita atrairá para você o comprador que realmente deseja aquela propriedade e que lhe dará grande satisfação e na qual prosperará. Essa parte aqui eu fiquei pensativa porque é uma situação minha, que deu certinho aqui com a questão. É a venda de um imóvel. E agora eu lendo aqui, algumas fichas caíram. Olha, quando eu li, ponto importante, quando eu li esse livro, foi em 2020. Eu não pensava em vender essa coisa. Não pensava em vender. Agora, então na época isso aqui para mim não fez assim, não teve muita importância, mas agora aqui para mim foi, eu não vou dizer com um balde de água fria, mas foi uma virada de chave. Não, balde de água fria não. É porque um balde de água fria é como se fosse ruim, e não foi ruim, foi uma virada de chave. Porque eu tenho uma coisa para vender, e talvez até um dos empecilhos seja essa questão pequena que ele falou assim, ó. Certifique-se, ó. Sugiro inicialmente que você se convença de que o preço que pede é justo tanto para você como para o eventual comprador. Ou seja, pode não ser isso, certo? Mas pode ser uma coisinha como essa. Será que eu estou achando justo o valor que eu estou pedindo? Será que é justo para mim o valor que eu estou pedindo? Será que não é porque eu estou pedindo menos do que eu que mereço? Do que a coisa merece? Ou será que eu estou pedindo mais, acima, supervalorizando? Eu vou pegar a referência aqui.